para mais um vídeo do canal. Eu tenho certeza que vai ser edificante sobre a sua vida. O tema de hoje é Eu Carrego a Presença, não é mesmo? Primeiro eu quero dizer que eu coloquei nas minhas redes sociais 2 temas e ninguém quis saber o que significa além da esmola. Mas hoje nós vamos falar sobre Eu Carrego a Presença, que foi campeão, de escolhas do público, porque nesse tempo que nós estamos vivendo agora, de Covid-19, muitas perdas, muitas mortes, muitas coisas acontecendo, nós precisamos saber, ter uma palavra de ânimo, uma palavra que vai confortar nossos corações, saber o que Deus espera de nós. E eu quero começar falando que a presença, ela é algo, é um fato de uma pessoa estar em um lugar específico ou a existência de alguma coisa em determinado lugar. Pode ser um mosquito, por exemplo. A gente sabe que ele está naquele local. Ele tem uma presença. Ou a presença pode ser algo que nós sentimos. Então, carregar a presença pode ser algo bom ou algo ruim. Um exemplo muito forte sobre isso é, por exemplo, quando uma pessoa chega em certo lugar. Se ela tiver uma boa presença, for uma pessoa boa para as pessoas, vai gerar uma expectativa, vai gerar amor, vai gerar carinho. Por exemplo, chega um amigo seu em um certo local, você já chama, vem cá, abraça, já começa a conversar, apresente seu amigo para o grupo que você está dentro. Então isso é muito importante, uma boa presença. Mas se a pessoa tiver uma má presença, uma ruim, e aí como que será feito? Vai gerar ódio, inimizade, briga, até mesmo rejeição. Nossa, fulano chegou, faz de conta que nem viu, vamos embora, não quero ele aqui, ele não é legal e assim. Então você consegue entender que a presença, ela pode ser algo bom ou algo ruim. É igual uma essência de um perfume. Você está passando na rua, de repente passa uma pessoa com aquele cheiro de perfume que te encanta, você fala, uau, que perfume. Você já quer saber o nome, a loja, o preço, tudo que você quer. Mas a pessoa passa com um cheiro que não te agrada, não é um cheiro tão bom. Você fala, nossa, que perfume ruim, nossa, Deus me livre. Nós somos assim, nós somos seres humanos, muitas vezes nós fazemos isso. A pessoa pode ter feito alguma coisa, mas já gerou algo ruim, você não quer ela perto de você. Ou gerar algo tão bom que você quer essa pessoa perto de você, você quer como amigo, isso é a presença, coisa boa ou coisa ruim também. Para começar, nós vamos precisar entender qual o conceito, qual que é a origem da presença. E não é qualquer presença que eu vou falar nesse vídeo, mas sim a presença de Deus, como ela apareceu, qual foi a origem dela, qual foi o conceito de carregar a presença. Então no Antigo Testamento nós vamos ver que a presença de Deus era representada por uma arca. Então peço que você abra sua Bíblia aí, esteja com a Bíblia aberta, em Êxodo 25, versículo 8, que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso é uma palavra que Deus está falando para Moisés, para construir um tabernáculo, um lugar onde ele iria habitar no meio do povo. Mas por que habitar no meio do povo? Deus já não habitava no meio do povo? Existe uma diferença entre Deus falar com o seu povo e Deus habitar no meio do seu povo. Quando teve a criação lá no Jardim do Éden, isso está em Gênesis, muitas pessoas já conhecem, Deus criou Adão e Eva. Só que Adão e Eva pecaram, então entrou o pecado, gerou o pecado. E o pecado significa longe de Deus. Naquele jardim, Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. A partir do momento que eles pecaram, eles foram destituídos da presença de Deus. Perderam esse relacionamento. Perdeu de Deus estar habitando em meio deles. Então a arca, que está relatada na Bíblia, em Êxodo, está contando, a arca é como se fosse um baú. E dentro dela havia as tábuas da lei, que é os 10 mandamentos. A vara de Arão que floresceu e também o maná que caiu do céu. Eu vou deixar aqui as referências bíblicas, não vou ler todas, para não ter muito tempo o vídeo, para ser uma coisa bem dinâmica, para que você possa entender aquilo que é a mensagem de hoje.
Então que você possa olhar, anotar, abra a sua Bíblia, leia, entenda o que Deus está falando sobre isso. Então a arca representava a presença de Deus. Por quê? Os 10 mandamentos quem fez foi Deus, passou para Moisés para ser repassado ao povo. Deus se relacionava, tinha um contato com profetas, líderes do povo. A partir do momento que teve a arca, Deus começou a manifestar a sua presença no meio do povo. Então os 10 mandamentos são praticamente regras para ser seguidas, uma orientação de Deus para o seu povo que gera obediência. A vara significa autoridade, Deus tem autoridade. E também existe o maná que desceu do céu, alimento. Então a presença de Deus, ela é obediência, autoridade e alimento espiritual. Então a arca permanecia no tabernáculo e era utilizada apenas em momentos específicos. Somente levitas poderiam carregar essa arca. A Bíblia vai contando sobre isso, as especificações da arca entre Êxodo e Levítico. Você pode ler na sua casa, ter melhor entendimento. Com esse conceito de arca, nós conseguimos entender que representava a presença de Deus, como eu já falei aqui no vídeo. Em 1 Samuel 4, do versículo 2 ao 4, nós vamos ler agora, vai contar sobre a batalha dos filisteus contra Israel. Vai dizer assim o texto, 1 Samuel capítulo 4, versículo 2 a 4. Diz assim: Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos. Entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ófni e Finéias, estavam ali com a arca de Deus. Ófni e Finéias, a palavra vai falar capítulos antes do capítulo 4, que Ófni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, e eles agiam de forma imprudente no templo. Roubavam as ofertas de sacrifícios que o povo trazia no templo. Então Deus vai começando a alertar Eli do que iria acontecer. Então, através de uma profecia contra a casa de Eli, falou que Deus não estava se agradando do que estava acontecendo. Então, já aqui no 1 Samuel 4 vai dizer dessa guerra e o povo perdeu. A arca estava em Siló e mandaram trazer de volta para que Deus pudesse manifestar o poder dele contra os filisteus, para que o povo não perecesse na mão dos filisteus. Ófni e Finéias estavam com a arca do Senhor. E aí, já em 1 Samuel, no mesmo capítulo 4, 5 e 6, vai falando sobre a volta da arca, que diz assim: Sucedeu que, vinda a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Isso quer dizer o quê? O povo entrou em festa, em alegria, em brados de júbilo, porque a arca voltou, a presença de Deus voltou àquele lugar. Então o versículo 6 diz assim: Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta na terra dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então os filisteus entenderam que ouviam um brado, mas que brado é esse? Por que eles estão alegres? Aí eles entenderam que a presença de Deus, a arca do Senhor, voltou para aquele lugar. Então no versículo 10 e 11 vai contar que a arca foi tomada e os filhos de Eli foram mortos. Então no versículo 10 e 11 do mesmo capítulo diz assim: Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus
e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então naquele momento, quando o sacerdote chegou, um mensageiro na cidade, e chegou até o sacerdote Eli para contar o que aconteceu, grande foi o impacto, porque ele sabia que a presença de Deus havia sido roubada e os seus filhos mortos. Automaticamente, quando Eli soube disso, ele caiu sobre os portões da cidade e quebrou o pescoço e também morreu. Então você consegue entender a intensidade do que era a presença de Deus para aquele povo? Você consegue entender que a intensidade do que foi roubado gerou uma grande repercussão e destruição naquele povo? E isso é a presença de Deus. Onde a presença de Deus está, há alegria, há festa, há conforto, há segurança. Mas quando ela é tomada, quando não existe a presença de Deus, existe um grande temor, um grande medo e grande destruição. Então a arca de Deus, a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus, ela foi levada pelos inimigos. Foi levada para uma terra desconhecida, a terra dos filisteus. Ela ficou na casa de Dagon e depois para Bet-Semes. Permaneceu em Kiriat Jearim e ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Isso se fala em 1 Samuel 7, versículo 2. Então, se você consegue entender que a arca passou por diversos lugares. Então, se a arca representava a presença de Deus, imagine quantos lugares a presença de Deus passou. A presença de Deus só vai ser manifesta se você se permitir. Porque a presença de Deus, onde ela está, algo acontece. Existe a manifestação do poder de Deus. Ele estava sobre os inimigos. Então, será que gerou alguma coisa? Vamos ver mais para frente. Então, alguns estudiosos vão relatar que por 70 anos a arca ficou fora de Israel. Então você consegue imaginar 70 anos sem a presença de Deus? Não quer dizer que Deus deixou de cuidar do seu povo, de falar com o seu povo e de guiar o seu povo. Não. Deus continuou guiando, Deus continuou falando, mas a representação da presença de Deus não existia naquele tempo. Então, foi dos tempos de Eli, passou pelo período de Samuel, o reinado de Saul, que durou 40 anos, isso está em Atos 13, 21, e somente no reinado de Davi que a arca foi restaurada em Israel. Só foi no reinado de Davi que perceberam que precisavam trazer, guerrear, conquistar de volta a presença de Deus. E quando foram buscar a arca do lugar que ela estava, eles precisaram deixar na casa de Obed-Edom. Isso está em 2 Samuel 6. Recomendo para você ler, entender por que ficou na casa de Obed-Edom. E ela ficou por 3 meses, um tempo mínimo. Mas o Senhor abençoou aquela casa. Então, onde a presença de Deus está, existe bênção. Então, a arca do Senhor é restabelecida em Jerusalém. Isso diz em 2 Samuel 6, do 14 ao 15. Vamos ler? E diz assim, para entender melhor, em 2 Samuel 6, o 11, que fala sobre Obed-Edom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa. E já no versículo 14 e 15 diz que a presença de Deus, a arca, foi restaurada em Israel, em Jerusalém. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Eles festejaram a volta da presença de Deus. A presença de Deus foi restabelecida naquele lugar. Você pode até estar se perguntando, mas aonde entra que eu carrego a presença? Eu não comecei o vídeo falando sobre presença, que uma pessoa pode representar uma presença boa ou ruim no lugar que ela chega? Assim é a presença que você carrega. Pode ser ela como a sua personalidade, mas nesse vídeo eu estou falando da sua presença. Você carrega a presença de Deus. Você precisa se permitir carregar essa presença. Eu vou te explicar passo a passo de como você vai carregar a presença e como você carrega a presença. Então, através de Jesus, você consegue carregar a presença.
Porque o pecado separou o homem de Deus, do relacionamento que existia no jardim do Éden. Então Jesus veio para pagar a dívida do pecado. E com isso recebemos uma nova ligação com o Pai, o nosso Deus. Então, através do sacrifício de cruz de Jesus, gerou um novo caminho para sermos ligados ao Pai, ligados a Deus, ter um relacionamento com Ele. Então nós conseguimos entender que não existe mais uma arca que carrega a presença, mas nós carregamos a presença de Deus. Nós somos a arca agora. Que em Mateus 24, 50 e 51 versículos diz que quando Jesus deu o último suspiro na cruz e disse: está consumado, entregou o teu espírito ao Pai, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O templo guardava a arca, a presença de Deus. E somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus, onde estava a arca, uma vez ao ano, para perdão dos pecados do povo. Então ele levava o pecado do povo até a presença de Deus para ser perdoado através de sacrifícios. Só que Jesus se fez sacrifício vivo para que o pecado fosse perdoado por todo sempre. Então, através de Jesus, nós conseguimos ter um relacionamento com Deus, ter a presença de Deus viva em nós, como Adão e Eva tinham no jardim. Então você consegue entender que quando Jesus morreu naquela cruz, o véu rasgou e hoje nós temos acesso à presença de Deus. Não precisamos mais de um intermediador para ter a presença de Deus. Nós podemos se relacionar com Deus e carregar essa presença. Em 1 Coríntios 3, versículo 16, nos diz que nós somos santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos casa de Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de nós. Então o Espírito Santo é a manifestação da presença de Deus. E com isso nós conseguimos entender que hoje não é mais uma arca, um lugar, um baú que leva a presença de Deus. Mas nós podemos transmitir essa presença para outras pessoas. Nós podemos levar no lugar que nós chegamos a presença de Deus. Uma vida de mentira ela é transformada em verdade. Uma vida de pecado é transformada em santidade. Uma vida de ódio é transformada em amor. E uma vida sem compromisso é transformada em fidelidade. Então, nesses tempos que nós estamos passando, você precisa entender, se você está carregando a presença de Deus, você precisa ter fé, você precisa ter esperança, você precisa confiar que Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai guiar a tua vida. Então, descansa. Talvez esse vídeo que você está assistindo, talvez para você não está passando por um momento difícil, você está tranquilo nessa pandemia. Mas pode existir pessoas também assistindo esse vídeo que está desesperado, não sabe o que vai fazer, não sabe como vai ser o amanhã. Descansa. Deixa Deus falar no teu coração. Mas como que eu consigo carregar essa presença? Como que eu consigo ter esse acesso ao Pai? É você declarar a sua confissão de fé a Jesus, a Deus. Falar que você aceita Ele, você aceita a presença dEle dentro do seu coração. Pode ser uma oração simples, falar: Senhor, eu te aceito. Eu quero ter a tua presença no meu coração. Eu quero carregar a presença, eu quero ser transformado, eu quero ter uma vida transformada. E quando nós declaramos isso, Deus começa a transformar, começa a nos encher da presença dEle. E onde nós chegamos, nós conseguimos transmitir essa presença. Se você tem esperança, você consegue transmitir esperança para as outras pessoas. Se você tem amor, você consegue transmitir amor para outras pessoas. Isso é presença, é transmitir algo. Porque se a pessoa tem como eu disse no começo do vídeo, de novo estou falando isso, o fato muito fácil é como eu disse no começo do vídeo. Se você tem uma presença boa, você vai influenciar as outras pessoas. Vai trazer um ambiente de paz, de alegria, de festa, de esperança. Mas se você tem uma presença que infelizmente é ruim, você vai trazer ódio, confusão, tristeza, desespero, rejeição. Então escolha qual presença você quer carregar hoje. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que pessoas possam ser impactadas com essa presença. Que através desse vídeo muitas vezes vão ser tocadas, receber esperança, receber amor, receber perdão, entender que existe um Deus que está sob o controle de todas as coisas e Ele quer direcionar a sua vida. Então deixe seu comentário aqui,
curte, comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e que a cada vez que for lançado um vídeo você possa ser edificado e que você consiga entender que a presença de Deus é 24 horas e você pode carregar essa presença em nome de Jesus.